Palavra de vida. Um dos assuntos que tem estado na pauta do povo brasileiro, e todos nós, querendo ou não, temos acompanhado pelo noticiário, pela televisão e também pelos jornais, as questões políticas, né? E essas questões, elas são importantes porque elas afetam diretamente a nossa vida. Mesmo que você não goste de política, não goste de falar sobre política e nem tampouco falar sobre político, ou quem sabe até mesmo ouvir o depoimento de alguma autoridade, de algum político, mas o assunto ele é importante. É importante porque ele toca no que diz respeito às nossas vidas como um todo. Ele fala sobre as questões importantes da nossa vida como seres humanos, como seres que moram, que fazem parte de uma determinada sociedade. A pergunta que nós faríamos aqui é: o que a Bíblia tem a falar sobre a questão das autoridades? Especialmente neste ano, que é um ano de mudança, muitas coisas estão acontecendo nesse cenário político. A pergunta é: qual deve ser, na verdade, a nossa conduta, a nossa relação com as autoridades que estão constituídas? Muito bem, a Bíblia tem alguma coisa a dizer? Eu queria ler um texto lá aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, que ele é muito importante, ele é muito instrutivo. Eu quero chamar a sua atenção para o que nós encontramos em Romanos, no capítulo 13, nos primeiros versos. Ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muito bem, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção no que diz respeito às autoridades que foram constituídas. Sem dúvida alguma, nós precisamos respeitar as autoridades. Há, da nossa parte, um dever para com elas, e o entendimento de que as autoridades que existem, elas são constituídas pelo próprio Deus, e são constituídas para o nosso bem. Ora, quando Paulo está trabalhando aqui essa questão do respeito às autoridades, ele parte, obviamente, de um pressuposto de que essas autoridades também, elas devem necessariamente cumprir cabalmente a missão que lhes é atribuída. E essas autoridades, elas não podem negar as suas responsabilidades, não podem deixar de cumprir as suas responsabilidades. O grande problema é que nós vivemos em meio a um caos político muito grande. Nós vivemos em meio a muita injustiça, a muitos desmandos, a decisões que são completamente equivocadas. O que é uma decisão equivocada? É aquela que não contempla o bem comum, mas que, de repente, contempla apenas algumas pessoas, ou alguma pessoa isoladamente. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, mas também vai um recadinho aqui para as autoridades. Elas precisam respeitar ao povo e, sobretudo, respeitar a Deus. A Bíblia diz que honra a quem honra. Devemos honrar a Deus sobre todas as coisas e as nossas autoridades. E elas, por sua vez, também precisam honrar a Deus e também respeitar a todas as demais pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todas as autoridades constituídas,
que eu e você, juntos, que cremos em Deus, possamos estar orando por elas, para que elas façam um bom governo, porque se de fato assim acontecer, todos nós seremos, sem dúvida alguma, os grandes beneficiados. Que Deus, então, a todos nós abençoe. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a pergunta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz.